Olá, gente! Boa tarde! Tudo bom? Vou colocar aqui o tema da nossa live enquanto vocês vão entrando. Mais uma edição de Atravessadas pela Pandemia. Hoje a nossa convidada é mais do que maravilhosa. Ana Sol, nós vamos conversar sobre Kemet Yoga, saúde mental, várias coisas legais. Oi, Sol, maravilhosa. Ariane, só o povo bonito. Gostaria de agradecer a Ariane por ter feito esse encontro acontecer, por ter mediado. Boa Opa, tarde. boa. Deixa eu mudar aqui. A luz tá esquisita aqui. Peraí. Isso. Vou mudar assim. Melhor. Ah, muito melhor. Boa tarde, irmã Rotep. Tudo bom? Tudo ótimo. Como você tá nesse dia, nessa sexta-feira maravilhosa? Pô, eu tô, primeiro, muito feliz de estar fazendo essa live com vocês, com a turma de teatro, né? Que não é só teatro, na verdade, né? O teatro, eu adorei, inclusive, o nome, teatro. E, poxa, assim, apesar de estar acontecendo toda essa situação externa, é tão bom poder estar trocando ideias, assim, né? Então, e eu, quando estou falando de Kemetic Yoga, eu estou sempre muito feliz. Sim, a nossa companhia agradece muito você pela sua disponibilidade, por você estar se doando para a gente nessa tarde maravilhosa. Eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho de você. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Ana Sou. Eu sou Siba, instrutora de Kemetic Yoga. A gente, na Kemetic Yoga, usa mais o termo Siba do que instrutor, porque aí a gente já está falando da questão da circularidade africana de conhecimento, porque Siba, a palavra... Peraí que eu coloquei um incenso aqui, tá assim, uma fumaça só. Tá parecendo Claro, que eu também tô já coloquei o meu aqui, já vim Eu preparada. tô assim, eu tô assim, gente, parece que eu tô no palco mesmo. Ai, então, Siva tem esse significado, que ao mesmo tempo que significa aquele que ensina, também significa aquele que aprende. Então, no Sim, momento, eu estou principalmente como Siva de Kemetic Yoga. Fora isso, tenho todo um histórico com produção, inclusive também com produção de teatro, é, produção de uma forma geral. E também um caminho paralelo com a parte de autocuidado. Então, eu tenho formação em massoterapia, em respiração consciente, renascimento. Mas hoje, né? Primeiro eu digo que esse Ana Soul, esse Soul é um Soul que termina na possibilidades infinitas do ser. Né? Então eu sou e o resto eu não vou continuar porque eu posso ser tudo. E na verdade todo mundo é, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o entendimento de Kemet, da cultura de Kemet, porque Kemet traz esse entendimento que nós somos espíritos, então nós somos infinitos, isso aqui é só uma concretização. Então, Ana sou e vocês também são todos, todas infinitos. E agora é isso, em termos profissionais, minha atuação principal nesse momento é como Siba de Kemetic Yoga, que isso realmente eu estou abraçando, mergulhando, colocando na veia e querendo que todo mundo sim. faça e conheça. E de onde é que vem essa provocação de estudar, assim, essas relações, o corpo? Poxa, então, na verdade, outro dia eu estava fazendo uma reflexão, né? Que como foi que começou esse meu caminho na Kemetic Yoga, da Yoga e Kemetic Yoga. Porque eu acho que quando a Kemetic Yoga entra no Brasil e as pessoas conhecem, mesmo aquelas que já têm um histórico de caminhada no Yoga, que é o meu caso, então a gente pode falar que existe a vida antes e depois de Yoga e a vida antes e depois de Kemetic Yoga. E aí eu estava me perguntando como foi que aconteceu, né? Por que eu cheguei aqui? E eu vi que, na verdade, assim, esse processo do contato do corpo já vem de muito tempo, porque eu nasci doente, né? Então, eu nasci com um problema sério de refluxo.
Então, eu comia e eu tinha que ficar sentada, mesmo assim, recém-nascida. Não é aquela coisa de criança pequena de golfar, não é isso. É mesmo um fluxo tão grande que se eu não ficasse sentada, eu poderia, com o tempo, morrer mesmo de desnutrição, porque nada ficava em meu organismo. E junto a isso, eu tinha um problema, assim, crônico de rinite, terrível, alérgica, que fez com que, na minha pré-adolescência até pós-adolescência, durante alguns anos eu tivesse que tomar remédio todos os meses e assim, 15 dias do mês eu tinha que tomar remédio, sabe? Então, assim, esse contato com o corpo, então não foi uma coisa de, eu quero ter um contato legal com o corpo, não. Foi muito pelo choque, pelo trauma, né? E assim, instintivamente, quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, me incomodava essa coisa de tomar remédio, né? De pegar uma coisa artificial e colocar na boca. Ninguém me falou isso, eu não tinha essa consciência que eu tinha, mas era uma coisa intuitiva. E eu tomava muito, até porque minha mãe é da área de saúde, ela é da parte bem alopática, de tomar o remédio e tudo mais. Agora ela mudou pra caramba, muito, muito, muito. E minha avó era o oposto, né? Sempre era, não, toma primeiro um chá pra ver se não melhora. Toma primeiro uma coisa, sabe? Então eu me identificava mais com minha avó para o terror de minha mãe. E aí, então foi esse primeiro contato. Então, como eu não queria mais tomar muito remédio, às vezes eu escondia, jogava fora. Se minha mãe... Ela já sabe disso. Se ela estiver aqui na live, mas ela já sabe disso. E aí, assim... Então, eu comecei a procurar formas de não ter que tomar remédio. E aí, eu fui muito para a questão de alimentação, de tomar suco verde. E aí, eu fui me descobrindo nessa parte. Já foi, então, esse caminho do contato com o corpo. E fora isso, assim, a gente sabe que nós, enquanto corpos pretos, corpos de mulher, né, tem muitas... A forma que nos leem é uma forma, às vezes, que é de uma violência muito grande, né? Então, assim, apesar de a gente não estar falando sempre de violência física, acredito que muitas mulheres, né, atravessaram a rua e pegaram um caminho mais longo para não ter que receber uma olhada que nos agride, né? Não é nada físico, mas aquilo agride a gente de uma forma que a gente pensa, se tivesse escuro de noite, eu poderia estar correndo um risco de vida. Então, assim, somado a isso, nós, enquanto pessoas negras, também recebemos esse olhar sempre. E esse tipo de violência, que é silenciosa e que muitas vezes não pode ser comprovada, ela nos afeta, e muito. Então, eu comecei a buscar também formas de ficar mais tranquila. E no final, assim, o ponto fundamental final, assim, do agora chega, isso não vai sair mais da minha vida, porque aí eu praticava, né, a primeira vez que eu tive contato com yoga, eu tinha 14 anos, mas não tinha nenhuma consciência do que eu tenho hoje. Então ia, voltava, não tinha dinheiro, às vezes não tinha tempo, às vezes achava que, não preciso. Mas aí em 2017, 16, nas últimas eleições, aconteceu essa situação de que eu tive um ataque de pânico na rua mesmo, né? E foi a primeira vez na minha vida que eu me vi em uma situação, não de quase morte, porque eu já tive algumas situações, né, de sequestro, de quase me afogar. Então, eu já tive situações assim que eu falo, caramba, eu tenho mais uma história aí, hein? Mas de ver que esse quase morte não vinha de um fator externo, mas de um descontrole meu interno, que eu falei, gente, eu poderia, pela força dos meus pensamentos e como eles influenciaram minhas emoções naquele momento, ter caído na rua. E o que me fez me segurar, foi eu saber respirar. Foi eu já conhecer técnicas de meditação, eu já conhecer técnicas de respiração, que aí eu comecei a fazer as técnicas que eu conhecia e comecei a enxergar de novo, porque ficou tudo turvo, né? Eu chorava muito.
e não conseguia nem pedir ajuda, não conseguia nem falar, eu acho que eu vou cair, sabe? E é muito rápido, é assim, é incrível, porque é muito rápido. Então, fui me encostando, desci algumas escadas assim do metrô, que é aqui perto aqui de casa. Sentei, comecei a respirar e voltei. Depois desse dia eu falei, chega, eu não tenho mais como não fazer isso, né? Até porque tem algumas pesquisas que falam que pessoas a partir dos 30 anos têm grande propensão de ter ataque cardíaco pela o grau de estresse que é colocado em nossa vida, né? De tem que dar conta, tem que conseguir a sobrevivência, e há muita exigência. E agora você já não está mais na casa dos 20, então eu falei, caramba, assim, isso não pode mais sair da minha vida. E junto a isso eu disse, e tem muitas pessoas que talvez estejam passando exatamente por essa situação e não saibam que tem um poder interno, né, ancestral, de autocontrole e de relaxamento, sem que para isso tenha que pagar por tomar uma bebida, porque uma bebida relaxa, mas de alguma forma também prejudica, né, nosso organismo, porque acaba desnutrindo as células, sem ter que pagar um valor, né, para comprar um remédio, que também acaba tendo outros efeitos. E é aquela coisa que eu digo assim, eu moro em uma transversal a uma rua, que nessa rua principal tem, nossa, você olha uma farmácia atrás da outra. E todas estão cheias, nenhuma para. Então, assim, a nossa dependência, né, de elementos externos para nos centrar é cada vez maior. A gente está em uma geração que, infelizmente, se tornou comum, se tornou normal o uso de remédio tarja preta. Eu lembro que, quando eu era pequena, quando uma pessoa falava assim, eu vou usar um remédio tarja preta, era uma coisa quase silenciosa, uma coisa do tipo, e agora? Como é que vai ser? A família tem que cuidar. E é um problema a pessoa hoje assumir o uso de um remédio tarja preta? Não. Se é necessário, tem que tomar, né? O problema é que isso não se tornou não se tornou uma situação que não deveria ser, né? De que, olha, isso é raro, e então, porque é raro, você vai tomar um remédio nesse momento e depois você tem que parar de tomar e não precisar. O comum se tornou que não, eu bebo água e tomo remédio tarja preta, sabe? Não é para ser assim, não é o nosso natural, isso é a norma, mas não é a nossa natureza. Então foi assim que eu cheguei e falei, não dá mais para fugir da Kemetic Yoga, da yoga, não tem mais como. Foi assim. Nossa, que loucura. Você falando disso, começou a me vir memória, sabe? Quando eu era criança, eu odiava tomar remédio. Odiava. Era coisa da minha mãe ter que me segurar e falar, Nayara, você vai tomar, você precisa. Eu lembro bem essas cenas na nossa cabeça, né? De como que... Nossa, é muito louco. E o que é Kemet Yoga? Como que ela chegou na sua vida? Você que já estava nessa trajetória de buscar reconhecer o seu corpo, a sua respiração, como que isso chegou para você? É verdade, eu falei pra caramba e não falei nem o que era. Estamos indo, estamos chegando lá. Bom, a Kemetic Yoga é uma yoga com base africana, que de frente, né, já se assume como sendo de base africana. E isso é muito importante, porque yoga, de uma forma geral, não traz esse entendimento, né? Faz uma associação direta com Índia, mas sem revelar que os primeiros habitantes da Índia, ali pelo sul da Índia, eram imigrantes, né, que vieram da África, que vieram da região do Kush, né, do Kemet, que hoje se conhece como Kemet, por isso Kemetic Yoga, e que hoje a gente chama com o nome de Egito. Então, a Kemetic Yoga é o quê? É uma série de conhecimentos ancestrais que estão registrados nas Merkútios, nas pirâmides, que estão registrados nos papiros e que nos servem como guia de vida, como guia sobre como é que eu vou tomar minhas decisões, né? Então, é toda uma base, não é moralista, mas uma base de conduta, né? Que acredita que nós somos
mais do que parte da natureza, nós somos natureza e que, por isso, nós devemos estar em estado de equilíbrio. E, então, esse estado de equilíbrio, que é o que a gente chama na Kemetic Yoga de Ma'at, é o fio condutor de onde a gente quer chegar em todas as nossas decisões, né? Então, por exemplo, eu vou comer essa comida ou não, de uma forma muito prática. Olha, vou comer, de repente, uma super feijoada e tudo mais, mas no dia seguinte você sabe que vai estar pesado e tudo, né? Vai estar um pouco desconfortável. Te trouxe equilíbrio, pode ter te trazido um momento de prazer, né? Mas te trouxe um equilíbrio. Fisiologicamente não te trouxe um equilíbrio. Então, assim, é uma base de você tomar decisões e até com a consciência de que não vai me trazer equilíbrio, mas eu quero tomar. Só que eu já sei que não vai me trazer o equilíbrio, então amanhã eu vou tomar muito suco verde, sabe? Então é isso. A Kemetic Yoga é toda essa base, todo esse guiamento de vida sobre como você está no mundo e como você melhorar a si mesmo. E com foco nesse equilíbrio. E uma das partes da Kemetic Yoga é a parte que a gente usa os movimentos físicos, as posturas, para ter uma conexão. Uma conexão não, porque a gente não se desconectou. Mas de ter um exercício espiritual, né? Um exercício de mexer toda a nossa energia interna como forma de desbloquear nossos corpos. E aí, quando eu falo corpos, eu estou falando do corpo físico, do corpo mental, do corpo emocional, do corpo espiritual. E isso tudo através da nossa respiração. Isso é o que a gente chama da prática do tapete. Porque, de uma forma geral, como a gente vê na internet, a gente vê yoga só apresentada como um monte de movimento físico para fazer posturas mirabolantes, né? E na Kemetic Yoga, o físico é muito mais um meio. Você vai conseguir alongamento, a pessoa vai conseguir maior flexibilidade, mas isso é muito mais uma consequência secundária do que o objetivo principal. O objetivo principal na Kemetic Yoga, na prática do tapete, é você usar seu corpo físico, primeiro, para desbloquear esses corpos, né? Físico, emocional, através do poder da respiração, que é o poder de Shu. E que daqui a pouco a gente até pode falar mais um pouco sobre como a gente tem um poder que é a respiração e a gente desconhece. E a partir daí também entendendo que aquela prática do tapete é como se fosse uma analogia, como se fosse um pequeno mapa da nossa vida lá fora. Então, quando eu tô fazendo uma prática e de repente eu me bloqueio e falo assim, isso eu não vou conseguir fazer, ali é um momento que eu tenho para tomar uma decisão ali no tapete de, olha, quando eu tenho um obstáculo na minha vida, o que é que eu faço? Eu respiro e uso a minha respiração para ir em frente, ou eu vou entrar em pânico e vou falar, não vou fazer, vou parar. Aquilo está acontecendo no tapete, mas no momento que você passa várias vezes por essa situação no tapete, isso passa a ser também uma atitude que você vai tomar na sua vida, né? De decidir, olha, ali no tapete eu vi que pela respiração eu posso ir adiante. Então, quando eu tiver, de repente, um obstáculo na minha vida, como é que eu posso usar essa respiração para ir adiante? Que foi o que aconteceu comigo, né? Literalmente. Ali no momento, né, de pânico, eu falei, eu vou cair, eu não tenho o que fazer. E aí eu falei, eu tenho o que fazer. Eu vou usar o meu poder da respiração para me acalmar e seguir a vida, porque tudo isso que eu estou pensando é muito grave, porque eu estava naquela época, a gente estava naquela época das eleições, todo mundo mal pra caramba, independente de lado político, partido político. Isso junto com várias situações de vidas minhas que estavam assim, caóticas, sabe? E eu falei, chega, não dá mais. Aí tava mal mesmo naquele momento. Então a Kemetic Yoga é isso. De forma macro, essa série de ligamentos, e dentro dela, essa possibilidade de usar as posturas para trazer essa série de desbloqueios, para a gente repensar a vida a cada momento, e que, como eu já falei, né, estão registrados nas Mercúrios, nos papiros, e que foi
reorganizada, né, de pesquisa. Isso foi perdido durante anos. E então, quem fez a reorganização, quem trouxe de volta, né, os registros e organizou para hoje a gente poder fazer a Kemetic Yoga da forma que a gente faz, foi o mestre, né, Sarah Hutep, que mora nos Estados Unidos, mas ele e o mestre dele, a Sarrapi, fizeram uma série de viagens no Kemet, justamente para fazer esse resgate nas Merkuts, nas pirâmides, e apresentar para toda... Ele fala muito assim, que a Kemetic Yoga, além de tudo isso que eu falei, é uma linguagem, é uma ferramenta para que todos nós, africanos, em condição de diáspora, possamos ter uma mesma linguagem, possamos nos comunicar através da Kemetic Yoga. E ela, para terminar, chega no Brasil através da Casa de Maats, por uma série de pessoas que estavam fazendo pesquisas, né, e buscando trazer para o Brasil, e que chega finalmente através da Casa de Maat, que começa a trazer os treinamentos, né, as certificações de Siba aqui no Brasil. Aí traz o mestre aqui para o Brasil. É um pouco disso, falei pra caramba. Mas é isso, eu tô adorando. Acho que pra gente do teatro, que a gente ainda não conhece essa prática, ainda acho incrível você tá dando esse panorama. Eu só queria fazer alguns lembretes. Para quem tá chegando agora, meu nome é Nayara Leite. Tô mediando aqui essa conversa. Quem quiser mandar pergunta, gente, mande. Tô aqui de olho. E eu queria comentar um pouquinho disso que você falou, desse poder da respiração. Você, no seu Instagram, você fez uma série de meditações, né? Convida as pessoas para ir lá experimentar esse lugar. Pois é. Foi assim, semanalmente eu tenho apresentado alguma prática, desde que começou a pandemia. Quando foi que eu fiz a primeira live? Eu te digo assim, que essa pandemia me colocou em um lugar que eu não esperava, né? Eu acho que dezembro do ano passado, se você me perguntasse a diferença entre stories e feed, eu ia falar assim, não tenho a menor ideia do que é isso, né? Minha irmã falou, você tem que ter Instagram. Eu falava, não, essa coisa de foto, nada a ver. Só que aí, com essa coisa da pandemia, chegou um momento em que, quando falaram que ia ter o lockdown, né, que a gente ia ter que ficar em casa, chegou esse momento que eu via pessoas em um nível emocional de estresse ou de depressão entrando nesse mundo por causa da pandemia. E eu falei, gente, vai morrer metade das pessoas pela pandemia e metade das pessoas por questão emocional. A pandemia eu não posso resolver a questão do coronavírus, mas a parte emocional eu posso ajudar. Porque eu já passei por isso, né? E eu estudo isso. E eu tenho uma Kemetic Yoga. Então, na verdade, meu objetivo era fazer uma unidade de live, onde eu ia deixar assim, falar, todo mundo, assista essa live. Eu vou falar para vocês sobre o poder da respiração, o poder da meditação. Vou ensinar as 4 técnicas que são básicas, levem para a pandemia, né, para esse período, e levem para a vida. Pronto, então minha ideia é essa. Mas eu nem sabia que não salvava, que era só 24 horas. E aí, assim, então, eu tive um retorno muito positivo pelo lado de pessoas que falaram como ajudou, como está me ajudando. Eu não tinha ideia do poder da meditação e da respiração. Por um lado, eu achei isso muito positivo, mas negativo porque era muita gente. Então eu falei, caramba, como é que vai fazer? E aí também entendi que eu acho que eu tinha, sei lá, não tinha 200 pessoas no meu Instagram. Então eu também entendi que tinha muita gente que não ia ver porque não salvava como hoje, né? E eu falei, e agora? Eu falei, não, peraí, compromisso. Toda semana eu vou oferecer, então, alguma coisa. Foi assim que eu comecei esse processo. E aí, nessa semana, a Saró, né, que é meditação em Yorubá, a decisão foi porque, fora tudo que estava acontecendo da pandemia, aconteceram esses eventos. Aconteceram os eventos de racismo, não, porque eles acontecem todo dia. Foram noticiados internacionalmente. Os eventos de racismo com o George Floyd, também aqui com o João e tantos outros, né? E teve esse boom e eu vi que as pessoas estavam ainda mais... E esse momento eu vi que muitas pessoas caíram de novo, né? Emocionalmente.
E tava muita tensão. Então eu falei, gente, a gente precisa de alguma... E eu também, eu fiquei muito mexida, sabe? Mesmo estando conseguindo ficar, assim, razoavelmente numa boa, né? Dentro do contexto do que dá para ficar numa boa. E eu falei, gente, a gente precisa de uma coisa mais... de um momento, assim, intensivo nesse momento. E eu pensei em fazer, então, as meditações. Mas ao invés de eu trazer as minhas só, eu falei, eu acho que seria interessante também trazer outros irmãos, outros Siba, outros instrutores, todos ali eram de yoga, né? Alguns de Kemetic Yoga, alguns não. Porque eu falei, olha, isso tem muitos benefícios. Primeiro, porque eu não vou mostrar só os meus tipos, né? Segundo, porque é importante, muito importante, que a nossa população veja que, olha, não é Ana a única que medita. Tem uma turma de pessoas que medita. Então, olha o rosto dessas pessoas, se identifica, né? E vê que você também pode fazer. Então, é uma forma de crescer essa representatividade. Terceiro também, porque todas aquelas pessoas que estão ali, eu adoro todas, gosto do trabalho de todas, então era uma forma de estar com elas, apesar de ir através da tela, de divulgar também o trabalho delas, né? Porque eu acho que dentro desse setor de autocuidado preto, a gente não pode, de novo, não pode de forma nenhuma se ver como concorrente. A gente tem muita gente para ajudar. Eu não vou dar conta de ajudar todo mundo, sabe? Então, é importante que a gente divulgue o trabalho dos outros, em todas as áreas, na verdade. E aí foi assim que começou essa Semana da Meditação a Saró. E ainda bem, nesse momento, o Instagram passou a permitir que continuasse, né? Não só por 24 horas. E aí tá lá, registrado para quem já pratica, teve a chance de fazer junto, em conjunto. Para quem não pratica, teve a chance de experimentar várias meditações guiadas. E assim, muitos comentários legais, muitas pessoas mostrando o poder da meditação. Eu convido a todo mundo, assim, tem lá os posts, a Saró. Entra, vê os comentários das pessoas para ver como é muito individual. E isso é muito importante porque esse conceito, né, kemético de Ma'at, né, de equilíbrio, que é onde a gente quer chegar, é um conceito individual. Apesar de a gente falar do padrão, né, que é o equilíbrio para todos, o meu equilíbrio vai ser diferente do seu equilíbrio. Eu preciso de uma coisa e você de outra. Então, foi assim que aconteceu a Saró, que é a meditação em Yorubá. Irmã, eu acho muito importante isso que você falou da prática, porque eu penso que para nós, pessoas negras, né, existe muito esse mito de que nós somos fortes e que nós podemos aguentar tudo. Olha, ó, só falou! Caiu. Remexendo muito esse mito de que somos fortes, que nós podemos aguentar tudo e que a gente tem que ser forte em todas as situações, mas a gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar enquanto povo preto. Nossa, demais. Mandaram pergunta aqui. Chicordas mandou. Salve, será que a Ana pode falar um pouco sobre se existe alguma relação da Kemet Yoga com as religiões de matriz africana? Então, a Kemetic Yoga, ela é uma ciência que cuida da nossa espiritualidade, né? E dentro dessa visão de espiritualidade, que aí a gente não considera como sendo uma religião, mas espiritualidade é você se reconhecer como um ser infinito, como um ser que merece honra, né? E entender o quanto você é infinito, o quanto você é K, o quanto você é o espírito, né? E que isso aqui é só um corpo físico, que também deve ser honrado, porque é o corpo que habita seu espírito. E considerando, então, que a gente tem esse lado espiritual e que dentro da Kemetic Yoga todos nós somos natureza, eu vejo que tem uma relação direta, porque, por exemplo, em culturas em geral, como a cultura do Ifá, né, as culturas de santo, de uma forma geral, também tem esse louvor muito grande pela natureza. E não é um louvor cego, mas assim, de reconhecer e honrar a importância de uma planta, de uma erva,
de cada corpo, né? De a gente lembrar da importância dos nossos ancestrais, lembrar que nesse corpo, em termos físicos, em termos fisiológicos, né? Físicos também, mas eu quero falar em termos genéticos e em termos espirituais, esse corpo presente está guardando todos os corpos que vieram antes. Então, assim, essa espiritualidade eu vejo também com outras espiritualidades de matriz africana, né, de religiões de matriz africana, com o povo do axé, do candomblé, da umbanda, esse cuidado com a natureza. Então, eu vejo que tem uma ligação mais que direta. Não que para você fazer Kemetic Yoga, você tem que pertencer a alguma religião ou alguma coisa. Não. Mas, principalmente, essa base do natural, esse respeito, essa integração, esse conhecimento de que cada manifestação da natureza tem uma força, uma potência em suas diversas formas. É isso, não sei se respondeu. Se ficou dúvida, você me diz aí. Obrigada, Thiago, pela pergunta. Manda aqui se respondeu ou não depois. E aí, como que você acha que essa meditação ela pode ajudar? Quais são os benefícios, além do que você falou mais? O que ela pode trazer para o nosso corpo, assim? A meditação, eu posso... primeiro que a Kemetic Yoga ela já é um processo meditativo. O mestre até fala, né, o mestre Sarah Hotep, ele fala que às vezes as pessoas separam meditação, como o momento que você fica lá parado, de yoga, que é o momento que você vai fazer movimentações, né? E que a Kemetic Yoga, desde frente, aponta que os movimentos dentro da Kemetic Yoga têm um fim meditativo, né? Considerando que meditação é esse estado de estar no presente, esse estado de estar em equilíbrio, é a busca desse estado de estar sempre no presente, estar em equilíbrio e estar em estado de paz, né? Então não adianta você estar aqui no presente, mas uma situação que está te estressando e que está te descentralizando. Também não adianta você estar totalmente presente no futuro ou no passado, né? Concentrado no futuro ou no passado, então você não está no presente. Então é essa associação. E então quando eu falo yoga, eu estou falando yoga e meditação como a mesma coisa, Sim. né? Até porque nas aulas de yoga a gente também tem meditação, tem respiração. E aí eu vejo, poxa, tem ajuda de tantos níveis. Tem nível fisiológico, tem nível psicoemocional. Eu acho que assim, primeiro, porque eu estou aqui pensando, se eu falo isso em termos de nós enquanto pessoas em geral, vocês do teatro, nós enquanto povo preto, são muitas possibilidades. Não, Mas, com certeza. mas assim, eu acho que, enquanto povo preto primeiro, né? Eu acho que a Kemetic Yoga traz um aspecto que nenhum tipo de yoga traz antes, que é de falar pra gente o oposto de tudo que nos falaram. Então, se sempre falaram para a nossa população que só servíamos para ser escravos, escravizados, né? Que somos coisas, que somos animais. A Kemetic Yoga já vem falar, olha, você é natureza, então você é poder. E você... eu te trago o conhecimento dos seus ancestrais que estão no seu corpo, e que seus ancestrais, né, pertenciam ali na África, ali em uma das regiões. O Kemet, na verdade, é um sintetizador de várias culturas, né, de várias civilizações. Então, você pertencia à civilização que teve as maiores criações em todas as áreas de ciências, em termos de arquitetura, em termos de medicina, em termos de astrologia. Isso é a cultura que seus ancestrais te deixaram e que esconderam de você pelo processo de Maafa. Então, a gente já se vê de uma forma bem diferente, antes de começar a praticar, né? De onde é que vem? Vem, então, das pirâmides que nossos ancestrais fizeram questão de registrar, porque sabiam como era aquilo importante, e
por isso que está chegando na gente. Então já chega por aí. Fora isso, então, quando nos apresenta, quando nos fala que nós somos natureza e que somos importantes, nos tira daquele lugar de, olha, você tem que seguir um padrão, né? Você tem que ser aquilo que está na televisão, que a gente nunca vai ser, porque o que está na televisão não somos nós, né? Não somos todos magros, com a barriga de tanquinho e brancos e tudo mais, sabe? Então, assim, já nos fala que, seja lá como você for, o corpo que você tem, você é natureza, e por isso você tem que se valorizar. Você tem que honrar esse corpo, porque quando você honra esse corpo, você está honrando toda a sua linha ancestral que está no seu corpo. Então, isso já faz nos pensar em uma atitude que talvez, às vezes, a gente não tivesse de, nem estou ligando para o que eu estou fazendo da minha vida, mas aqui tem um corpo que está segurando vários corpos, né? Então, já tem essa outra visão. Terceiro, eu acho que nos mostra também uma coisa que não nos mostram geralmente, de que, olha, esse corpo, essa natureza tem um poder de mudar esse micromundo, esse microcosmo, e mudando esse microcosmo vai mudar esse macrocosmo maior. Porque o que é que acontece? A forma como nós lidamos na vida com uma situação vai depender muito de como a gente está emocionalmente, né? Então, se, por exemplo, um exemplo básico, eu vou para uma prova, né, de, sei lá, de teatro, de concurso, de alguma coisa, e eu tô completamente tensa, a minha performance vai reduzir enormemente, né? Vai ser muito reduzida, enormemente, vai reduzir muito. Mas se eu entendo o mecanismo que eu posso acessar, e eu acesso quando eu quiser, não é, tomara que naquele momento eu consiga acessar, não. Eu decido aqui agora. Eu estou precisando, eu vou apertar o botão e eu vou colocar no meu sistema sanguíneo um pouco mais de endorfina, um pouco mais de GABA, um pouco mais de hormônio X que vai me acalmar. Eu posso fazer isso. E a Kemetic Yoga e a meditação faz isso, né? Faz com que naquele momento você decida e você aplique, sem precisar tomar aquele remédio que eu não queria tomar na infância. E não me contaram isso. Então, assim, estou em uma prova, estou em uma situação complicada, eu posso acessar esse universo. E isso é muito importante, por quê? Porque a gente está vivendo, a nossa sociedade ocidental aqui, como foi construída, ela nos enche de momentos de estresse. A gente tem mais impressões de estresse do que de bem-estar, né? A gente tem o estresse, primeiro enquanto mulheres, enquanto povo preto, enquanto temos que sobreviver, e eu sei que isso no teatro é um corre enorme, né? De que não temos base financeira e tem que depender de um edital, então como é que eu faço? E cada vez mais que eu fico sem ter a calma para pensar o passo que eu tenho que dar agora, a minha chance de resolver minha sobrevivência, a minha chance de enfrentar uma situação de estresse, enfrentar o racismo, enfrentar o machismo, enfrentar uma prova, né, de teatro de repente, é grande, né? Eu perco essa chance de melhorar a minha performance porque eu não sei técnicas como essa, né? Então, assim, essa é uma terceira forma de ajuda, também como eu vejo. E isso, assim, sabe, Nayara, eu vejo que é uma possibilidade até de quebrar um sistema. Porque se a gente tem um sistema, como eu falei antes, que tem uma série de farmácias, uma atrás da outra, medicando a gente o tempo todo, e de repente a gente descobre que tem o poder de, em muitas situações, não precisar mais do remédio, e, parêntese, quando é necessário, é necessário. Quando não é, não é. Não vamos tomar. Fecha parêntese. Quando a gente descobre que tem esse poder, a gente pode quebrar um sistema pelo simples fato de não consumir mais as drogas, né, que eles nos colocam para consumir.
Imagina que 53% da nossa população se autodeclara negra, né? Se 53% da nossa população começa a se envolver em cuidar do corpo, em ter consciência de como fazer isso, em não mais usar as drogas de farmácia e tudo mais para se equilibrar, 53% da população fazendo isso quebra o sistema econômico, sabe? Isso é muito forte. Então, assim, tem esses benefícios e tem um específico que eu vejo também, aí eu teria que explicar, que eu vejo muito para vocês do teatro, né? Não sei se a gente vai ter tempo para chegar e falar isso. Talvez não, mas se quiser tocar no assunto, jogar a dica. Tá, eu vou explicar, eu tenho que explicar um pouquinho como acontece a parte fisiológica da coisa, né? E que é simples, não é nada muito complexo. Mas imagine então que nosso corpo físico, emocional e mental estão todos interligados, né? Eles são uma coisa só, que não tinha que ser separada. E aí o que é que acontece? Se eu tô em uma situação de estresse e medo, de medo, por exemplo, eu posso chorar. Então, foi uma situação emocional, né? Meu sentimento, minhas emoções, que estão me dando um resultado físico, que é o choro. Ou então, quando, por exemplo, eu durmo muito, muito mal, meu corpo físico tá cansado, eu não consigo pensar direito. Então, é meu corpo físico tendo uma influência no meu corpo mental. Só para a gente ver assim, que não é uma coisa distante da gente, a gente perceber essa conexão. E aí eu falo para vocês, assim, em termos de teatro, quantas vezes vocês entraram em cenas, né, que de repente vocês entram, é uma cena de estresse, e quando vocês saem da cena, ainda fica aquela emoção. Ou então, outro exemplo, às vezes fica difícil, né, de sair mesmo. Tem gente que fica algum tempo, fica um dia. Demais. Pois é. Ou então, por exemplo, às vezes a gente vai no cinema e ali, a depender do filme, o filme chega e a gente sai para baixo ou a gente sai para cima. E aí eu deixo isso aqui separado, né? Essa situação de teatro. Venho para cá e falo para vocês o seguinte: existem terapias que são específicas para trauma, né? Em psicologia, inclusive, que se chama de dessensibilização. Então, se vocês até procurarem óculos simulador de avião, esse óculos, por exemplo, é uma das possibilidades, é um exemplo de simulação de uma situação real para pessoas que têm trauma de avião. Então, a pessoa tem trauma de avião, não consegue entrar, ela então revive na simulação várias vezes aquilo, mas nesse momento do reviver, através dos óculos, a gente vai associar um processo de relaxamento do físico. Então, apesar de mentalmente, né, ela pensar que está naquela situação de estresse, é feito junto um trabalho para ela sentir um relaxamento diante daquela situação. Isso faz com que se crie uma reimpressão da memória dela. Isso da memória cerebral e da memória celular. E aí, com isso, eu digo o quê? Que a nossa mente, eu tenho que fazer essa separação entre cérebro é a parte física e a mente é a parte metafísica, né? Então, se eu estou vivendo uma situação, se a pessoa que tem medo de avião realmente está no aeroporto e está indo pegar o avião, ou se ela está vendo através de uma simulação que não é real, a consciência, a nossa mente sabe que uma coisa é diferente da outra. Mas o nosso cérebro, a parte física, vai responder da mesma forma. Ele não entende. Então, os hormônios que são criados de medo, de tensão, vão ser os mesmos hormônios se for a situação real ou se for a situação fictícia. E isso vai colocar, então, nosso corpo em uma situação, se não tiver um cuidado, né, de ter uma técnica que nos relaxe, de estresse, seja na simulação ou seja na situação real.
E aí, nisso, eu digo para você que vivemos toda hora situações que fazem a gente entrar em uma situação enorme de estresse, mesmo que o fator de risco total não aconteça na hora, né? E isso faz com que a gente produza essas substâncias de estresse e estressantes o tempo todo. Só que isso sendo produzido o tempo todo repercute na nossa saúde a longo prazo, né? Quantas pessoas a gente sabe isso assim, vê pesquisa de pessoas que morreram por causa de situações de estresse, por causa de nível de estresse. E aí eu trago dessa situação de estresse geral para esse exemplo da simulação do avião, para o exemplo que eu trouxe para vocês da vida de vocês no teatro. Então, quando vocês estão em um processo de simulação e que de repente estão em uma série, né, em uma tour, né, em que vocês vão repetir aquela cena de estresse todo momento, sua mente sabe que uma coisa está separada da outra, mas seu cérebro não. Então, são várias cargas durante cada performance que o corpo físico vai recebendo desse estresse. Então, como é que vai o corpo, ou seja, a longo prazo, isso é um risco, né? Então, é preciso ter um instrumento que faça uma neutralização, que faça uma reimpressão a cada momento que vocês são submetidos a isso. Essa ferramenta pode ser a meditação, essa ferramenta pode ser a Archimedes Yoga. Através do momento em que eu estou nessa situação de estresse e meu corpo físico começa a fisicamente responder, né? Porque o que acontece? A gente tem que entender que tudo isso aqui são células. Todo o nosso corpo tem células. E a gente tem a célula de comando, que são os neurônios. E o neurônio que chega e fala assim, olha, eu tô vendo aqui que a situação é de estresse. Então, ele manda o que seria um WhatsApp para nossas células do corpo, né? Que são os hormônios. Os hormônios são o WhatsApp. E fala, olha, músculo, se enrijece porque talvez você tenha que correr. Olha, estômago, agora a gente não vai digerir aquela comida porque eu preciso mandar esse sangue para os músculos de correr, por exemplo, para a perna, que são os músculos de correr, né? Então, assim, só que ao mesmo tempo que isso acontece, né, o cérebro comanda o físico, a gente pode fazer o sistema acontecer de forma inversa. A gente pode chegar e estar ali respirando muito, de forma afobada, né? Porque o cérebro enviou essa mensagem de que, olha, respira mais rápido porque suas células precisam de mais energia. E a energia você vai obter pela respiração, né? Uma das fontes de energia, pela respiração. A gente pode chegar e falar assim, não, peraí, eu vou respirar mais devagar. Eu vou respirar mais devagar, começo a respirar mais devagar, e quando o corpo físico começa a respirar mais devagar, ele manda um WhatsApp de volta. Fala, cérebro, não precisa desse estresse. Eu decido que essa situação que está acontecendo aqui, né, a minha mente entende que eu não preciso disso tudo. Então, pode parar de usar esse hormônio de estresse e manda para mim o hormônio do relaxamento, né? Então, aí o cérebro inverte o processo. E aí todo o corpo começa a trabalhar em favor dessa nova decisão que você tomou. É uma nova reimpressão que vai sendo criada a partir daí. Espero que tenha dado para entender esse ciclo, que às vezes é muita informação, né? Irmã, deu pra entender. Deixa eu te falar, você é maravilhosa demais! Você é muito maravilhosa! Todo mundo tem que saber isso, sabe? Todo mundo tem que saber disso. Todo mundo. E eu acho mais incrível ainda, a Annelisa falou aqui, que não é só no teatro que acontece, né? Mas eu acho que em todos os processos artísticos, na vida, a gente se expõe muito. A gente se coloca em situações, isso que você disse, né? A gente se coloca em situações muito complicadas, delicadas para o nosso corpo. E ter o domínio disso, né? Usando o nosso próprio aparelho, né? O nosso próprio corpo, é incrível. Você é uma pessoa muito abençoada. Queria ter você nos meus processos. Eu acho Jonathan mandou uma pergunta faz um tempinho aqui, mas ele perguntou se a Kemet Yoga auxilia o uso de ervas medicinais no processo. Se tem isso na Kemet Yoga.
Assim, quando a gente fala, né, voltando lá para o comecinho, quando a gente fala de Kemetic Yoga, então a gente retorna e fala que as práticas não são só as práticas do tapete, né? As Sim. práticas do tapete são uma coisa. Mas quando a gente fala, então, dessa base filosófica da Kemetic Yoga e entendendo que a base filosófica nos diz que nós somos natureza e que, como natureza, nós devemos nos manter em equilíbrio, né? Equilíbrio físico, fisiológico, mental, emocional. Então, nós começamos a todo momento a fazer a pergunta, por exemplo, eu vou beber isso que está aqui? Isso vai me trazer equilíbrio? Não, então eu não vou beber, né? Vai me trazer equilíbrio? Então eu vou beber. Vai me trazer harmonia, né? Vai me trazer uma ordem no meu corpo? Então eu vou tomar. Então, assim, diante disso, se, por exemplo, eu estou passando por uma situação de estresse que me traz insônia, né? Eu posso responder essa insônia de várias formas. Uma delas poderia ser tomando ervas. Eu posso tomar erva doce, eu posso tomar erva cidreira, né? Então, sim, dentro da base, a natureza cura a nossa natureza. E a nossa natureza responde, né, valorizando a natureza que nos cura. E assim, a gente vê também, então, que existem diferentes formas de nutrição. Existe essa nutrição pela boca, né, que pode ser através das ervas, que podem nos reequilibrar, mas também essa nutrição de em qual ambiente nós estamos, entendendo a nutrição como aquilo que nos dá energia, né? Qualquer coisa que nos dá energia. Então a gente pode conseguir essa energia através das ervas, a gente pode conseguir energia através das pessoas que a gente anda. Tem pessoas que andam que de repente estão no nosso lado que a gente sai e se sente mal, né? A gente pode conseguir essa energia através do sono. A gente pode também conseguir essa energia através do poder de Shu, que é o poder da respiração. Então, assim, toda a lógica, Kemetic Yoga, se a pessoa quiser buscar as ervas como forma de energia, super bem-vindo. Irmã, fala um pouquinho também, que eu acho uma coisa incrível, que eu tô praticando Kemet Yoga com Requete Yoga, né? E Sim, aí a gente fazendo a prática, e aí Karimá vai falando os nomes das poses. Como que é isso? A gente está fazendo poses de deusas, de deuses. Como que é isso dentro da Kemet Yoga? Porque eu acho isso maravilhoso, eu acho isso incrível. então, a natureza se manifesta de várias formas, né? Até a nossa natureza se manifesta de várias formas. E então, a natureza, né? Natureza, nature, nether. Então, a gente chama a natureza de nether. E suas diversas manifestações a gente chama de os neteru, né? Que são diferentes manifestações. Então, por exemplo, a gente tem a manifestação de Eru, né? Que é aquela força da natureza que nos traz a determinação. Então, se algum dia nós estamos... A gente fala, ai, gente, pandemia, eu vou acordar para quê? Para que eu vou sair da cama e tudo mais? Nós temos que nos ativar internamente, e todas as forças da natureza nós temos aqui, nós devemos ativar internamente a nossa força de Eru, a nossa manifestação de Eru, para que a gente tenha a determinação de falar, eu tenho que levantar, porque senão, o que vai ser da minha vida? Né? Eru a gente conhece aqui no Ocidente como Horus, né? O óleo de Horus, mas o nome original é Eru. A gente tem também, por exemplo, a manifestação de Shu. Então, aqui, que é essa manifestação, essa pose da imortalidade. Então, essa manifestação de Shu foi a partir dessa imagem, inclusive, que o mestre viu a primeira vez e falou, ué, mas essas representações, tem muitas representações que têm a ver com o que hoje se chama de yoga. Então, assim, aqui a gente tem uma Ankh, que representa a vida, tem essa deidade, a gente não chama de deuses e deusas, na verdade, a gente chama de deidades ou manifestações, né? Que está em uma postura de alinhamento. Aqui não está a figura toda completa, mas tem um halo, né? Aqui em cima, que vem fazer a representação dessa conexão com espiritual, com o nosso sétimo chakra. E assim, então, são essas manifestações, essas posturas que a gente faz e que eu assim, isso como eu vejo, né? Agora é uma coisa muito da Ana. Eu entendo que
no momento que no nosso corpo a gente tem essa memória da nossa ancestralidade, tanto em termos espirituais quanto genéticos, e de repente a gente começa a fazer as mesmas posturas que eles faziam, não tem como não ter uma conexão, né? Não tem como não ter uma conexão, não, mas uma ativação direta dessa memória no corpo, sabe? Então, essas deidades, essas manifestações estão em nós. Nós somos natureza. E isso foi deixado pra gente usar e tá aqui até hoje, sabe? Então, é isso. São muitas. Só praticando, gente. Eu tô falando aqui, mas É muito. tem que sentir no corpo. Tem que sentir no corpo. A gente já tá no final. Já, né? Ai, meu Deus, foi muito rápido. Foi mesmo. Fala aí, como que faz para participar? Como que faz para fazer aula com você? Como que faz para ter contato com a Kemet Yoga? Saindo dessa live aqui, quero experimentar. Como que faz? Pronto, então, no meu perfil do Instagram pode entrar em contato comigo, é anasou.a. Às vezes eu demoro de responder, porque é muita mensagem, às vezes eu não dou conta, mas eu respondo em algum momento. Lá no meu link, na minha bio, tem link para aula e tudo mais. Mas também, assim, vocês podem ir no Kemetic Yoga Brasil, porque tem outros Siba que também estão dando aula, né? Então, pode experimentar comigo, pode experimentar com qualquer outra pessoa, mas experimente. Só isso que eu peço, experimente. Experimente um mês, uma aula só não. Uma aula não é suficiente para ver o poder. Experimenta um mês. Aí depois você me conta. Obrigada, irmã. Obrigada demais. Você é uma pessoa muito abençoada. Chá do Manhã te agradece por esse encontro, pelas suas palavras, pelo seu axé. E que venham mais encontros. Estamos esperando você aqui em Minas Gerais, tá bom? Quando essa pandemia acabar, vamos organizar esse encontro. Esse encontro vai acontecer. E tem vários outros lugares te esperando também, tenho certeza. Vou sim, eu agradeço. Continuem fazendo isso que vocês estão fazendo, porque é muito importante, né? Esse contato total de vocês entre vocês e trazendo pessoas, é uma troca de conhecimento que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. E doar demais por poder estar aqui, doar para as pessoas que assistiram. Divulguem a Kemetic Yoga, viu? E Nayara Ank Ujaseneb Neb. Jacenebe. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada pela participação.